preparando para o manjar do Senhor, meu Pai, a palavra que nos alimenta. Venha usar, Senhor, o teu servo com autoridade, com poder e grande glória neste lugar, Senhor, meu Deus. Aquilo que o Senhor tem reservado aos nossos corações, e que a tua igreja, Deus, que nós estejamos ligados para receber, Senhor, meu Deus, aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem em nossas vidas neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Não dá para melhorar, gente. A paz do Senhor Jesus. Por favor, pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, livro de Atos, capítulo de número 16. Normalmente, logo após uma festividade, a tendência é mantermos a temperatura espiritual e nunca diminuir. Eu acredito que o combustível recebido na noite anterior, ele serve para nos manter aceso até o próximo culto. Eu entendo o trabalho que foi feito, todos os envolvidos e envolvidas, mas eu acredito que se você predispôs a vir ao culto, é porque você veio entregar o melhor e não o resto do que sobrou. Amém? Quem me ouve, diga amém. Então eu quero convidar você a participar do culto. Aliás, já éramos para ter participado do culto. Glórias a Deus. Eu tenho uma mensagem para o seu coração nessa noite. Amém? Atos, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 25. Perto da meia-noite, portanto ainda não era meia-noite, era perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, porque estava escuro, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, ou na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e
todos os seus. Se você puder, tome seu assento. Por favor, aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais alto. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Por favor, me empreste um pouco dos seus ouvidos. Esse texto que nós acabamos de ler está inserido naquilo que os teólogos chamam de parte histórica do Novo Testamento. Para quem não sabe, o Novo Testamento ele é dividido em 4 partes. Os 27 livros são divididos em 4 divisões. A primeira delas trata-se dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João traz uma espécie de autobiografia do principal personagem de toda a Bíblia, de toda a escritura bíblica. Quando nós olhamos para as cartas, tanto as pastorais quanto as outras demais, logo nós entendemos que ali trata-se da segunda divisão do Novo Testamento, conhecido como a parte doutrinal. As doutrinas, as 21 epístolas, trazem uma espécie de orientação, regras que estão sendo colocadas para uma igreja que havia há pouco tempo sendo inaugurada pelo Espírito Santo. Você vai ver ali 13 cartas escritas por Paulo, 3 escritas pelo apóstolo João, 2 escritas pelo apóstolo Pedro, uma escrita por Tiago, outra por Judas e uma anônima que é a carta aos Hebreus. Essas 21 epístolas trazem uma espécie de linha ou como se comportar dentro da igreja de Cristo. Os dizeres e os aprendizados e tudo aquilo que compõe essas epístolas traz como um cristão deve ter uma boa conduta, não só para os cristãos que estão dentro da igreja, como também para os que estão fora da igreja. Temos também a terceira divisão do Novo Testamento, que trata-se da parte escatológica. Isso está inserido no livro do Apocalipse, onde está escrito ali o futuro da humanidade. Até o capítulo 3 do livro do Apocalipse, todos os fatos contidos dentro desse conteúdo já se cumpriram na terra. A partir do capítulo 4, nós vamos ler e entender o que vai acontecer com o planeta e principalmente com a igreja após o arrebatamento. Então, a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse até o capítulo 22, são fatos que ainda irão acontecer. Mas existe uma divisão no Novo Testamento chamado de a história ou a parte histórica do Novo Testamento, que é justamente onde está inserido o texto que nós lemos, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O nome Atos dos Apóstolos, o próprio nome já está dizendo do que se trata o livro. Trata-se dos Atos dos Apóstolos. Eu costumo dizer que se pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos e torcermos, escorrerá azeite, porque além de se tratar do livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos lendo as atividades do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Todos os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo está envolvido. E é uma coisa fantástica, porque quando você começa a ler Atos, os seus olhos começam a brilhar. Você, não sei se você já teve essa sensação de querer participar daqueles eventos que estão ali escritos. Eu particularmente, se há um livro da Bíblia que eu mais sou apaixonado, é o livro de Atos dos Apóstolos. Porque eu aprendo como Espírito Santo, eu me desenvolvo através da presença do Espírito Santo, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E se é um livro histórico, eu preciso narrar algumas coisas históricas desse livro, que tem a ver com a nossa igreja, com a Assembleia de Deus Missionária. Quando eu pego o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no seu capítulo 1, logo nós iremos nos identificar com o texto, porque o capítulo 1 de Atos trata-se de uma despedida. Jesus, ele já havia ressuscitado, já estava há 40 dias com seus discípulos, e quando chega o 40º dia, isso quer dizer que faltava 10 dias para se cumprir o dia de Pentecostes,
No 40º dia após ressuscitado, tente imaginar a cena. Jesus está no corpo ressurreto. Jesus está andando com aqueles 500 irmãos. Jesus come peixe, Jesus bebe mel. Jesus ensina, instrui isso no corpo ressuscitado depois de ter morto. Chega no 40º dia, ele precisa se despedir. Ele entende que os discípulos começam a se entristecer, porque agora eles vão se despedir do seu mestre. Jesus fica preocupado com eles, mas também os orienta dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, que ele derramaria a virtude que havia de vir sobre eles, e essa virtude daria a eles a capacidade de serem testemunhas. E testemunhas, eu já disse aqui, trata-se ou tem a ideia de um mártir. E o mártir é alguém que morre, que se dedica, que se gasta por causa de uma causa. Jesus ele está dizendo para aqueles que querem se desgastar, para aqueles que têm disponibilidade para o seu reino, ele vai dizer: eu vou derramar a minha virtude. E a minha virtude terá a capacidade de transformá-los em testemunhas. E vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Após o seu discurso de despedida, a Bíblia vai dizer que ele começa a levitar diante dos olhos de todos. Os galileus, os judeus começam a olhar para cima, e eu fico imaginando, eu dentro desse cenário, olhando para Jesus subindo aos céus. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 que uma nuvem o encobre. É quando dois varões de brancos descem, começam a olhar para aquele cenário e dialogar com aqueles galileus, questionando-os, dizendo: varões galileus, o que vocês estão vendo que estão causando tanta admiração diante dos seus olhos? Eles ficam sem resposta para responder aos anjos de Deus. É quando os anjos de Deus dão uma declaração: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma ele vai descer. Isso é escatológico, porque o evento e esse momento de despedida está acontecendo no Monte das Oliveiras. E o profeta Zacarias vai dizer que chegará um momento em que Cristo vai governar ou vai implantar o seu reino na terra. Isso vai se dar lá no reino milenar. A Bíblia vai dizer que quando todas as armas estiverem voltadas para Israel, lá depois da grande tribulação, esse mesmo Jesus que agora subiu, ele sobe sozinho. Esse mesmo Jesus, diz a Bíblia, que vai descer com a sua igreja arrebatada. E no soar da sua boca, no soprar da sua boca, diz a Bíblia, que ele vai destruir todos os reinos da terra que querem destruir Israel. Se há uma nomenclatura no capítulo 1 do livro de Atos, eu daria a volta de Cristo. A mesma forma que ele subiu, da mesma forma ele vai descer. Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele vai raiar nas nuvens, da mesma forma que ele subiu, e uma nuvem o encobriu. Paulo vai dizer que a nuvem vai se abrir e Jesus Cristo vai aparecer. Parece história de mitologia para quem nunca ouviu isso, mas eu quero lhe trazer uma mensagem de esperança. Se há uma coisa que nós aprendemos em Atos capítulo 1, é que Jesus vai voltar e as nuvens vai dar lugar ao Rei da... Termina capítulo 1 de Atos. A Bíblia vai dizer que não era mais os 500 que estavam com ele, mas 120. Os 120 que ficaram com aquele grupo em oração, aguardando a promessa. E lembrar que Jesus disse que voltaria para 500 pessoas que estavam com ele, vendo ele ressurreto. Mas foram apenas 10 dias. Os 380 se foram, mas os 120 foram para o cenáculo orar. Eles começam a entrar no período de oração. Jesus sobe e eles vão para o cenáculo orar. Oram um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 8 dias, 9 dias. No 10º dia começa Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
todos reunidos 10 dias em oração, no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e aí foram vistas línguas, ou seja, testemunhas oculares, línguas que caíram como bolas de fogo e que caíram sobre a cabeça daqueles homens. Foram vistas línguas repartidas como kit de fogo. Tente imaginar a cena. E o texto diz que todos os que começaram a oração e os que terminaram a campanha de oração, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começam a falar em línguas, os idiomas que são falados na terra, os idiomas que são falados nos céus. De repente, por ocasião da festa de Pentecoste, estão ali 16 pessoas, representantes de 16 nações, que começam a olhar para aquela coisa de louco. Tente imaginar uma sala no alto de uma montanha, todo mundo pulando com a cabeça em brasa. Ninguém entende o que está acontecendo, todo mundo chega perto para ver. Eles começam a analisar: quem é esses? Começam a julgar a espiritualidade daqueles que foram batizados no fogo. Quem é esses? O que eles estão fazendo? Será que eles estão embriagados? Começaram a beber logo pela manhã. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a explicar a profecia de Joel capítulo 2. Não, o que vocês estão vendo não é eles embriagados com vinho, mas é aquilo que está escrito lá no livro do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ou seja, não tem distinção, é para mulher, é para homem, é para criança, é para adolescente. Ele derramaria a sua virtude sobre todos, sobre velhos, sobre anciões, sobre mulheres, sobre os escravos, sobre livres, ao ponto daqueles homens ficarem compungidos e perguntarem para Pedro o que deles deveriam ser salvos. Aí vem Pedro pregando Pentecostes, somando o evangelho, dizendo: o que vocês devem fazer é se arrepender. Sabe como começa e termina Atos 2? Começa com a inauguração da igreja de 120 pessoas. Mas quando você pega Atos capítulo 2, versículo 37, o texto termina dizendo o seguinte: e eles caíam na graça de todo o povo, louvando a Deus, e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Eles começam Atos 2 crescendo, dando um pontapé inicial, e terminam evoluindo. Começa Atos capítulo 3. A Bíblia vai dizer que na mesma linhagem, ou na mesma fiação do Espírito, sobe para a oração Pedro e João. Eles não perderam o costume ou o hábito que eles iniciaram na campanha de 10 dias orando no cenáculo. Agora eles mudam o local da oração para o templo. Às 3 horas da tarde, Pedro e João sobem juntos à hora da oração. E o que chama atenção, eu já disse aqui, o que chama atenção é o perfil dos dois. Se você analisar o perfil do apóstolo João, é completamente oposto ao perfil de Pedro. Mas o texto diz em Atos capítulo 3 que eles subiam juntos. Olha o perfil de João. Ele vai escrever uma carta dizendo assim: filhinhos, não pequeis. Perfil de paizão, manso. Mas quando você olha para o perfil de Pedro, alguém que fala e não cumpre, alguém que diz, mas não é, alguém que fala antes do tempo. Mas com Pentecoste, Deus vai transformar esse ímpeto de Pedro em benefício para a obra. Nós temos aqui em cena um temperamental e um espírito manso, subindo juntos a hora da oração. O templo tem 4 portas: a porta que entra as mulheres, a porta que entra os gentios, a porta que entra os judeus ortodoxos, e a porta que entra os ricos, a porta formosa. O mendigo se apresenta, ele não vai para a porta onde as mulheres entram, ele não vai para a porta onde os gentios entram, ele não vai para a porta onde a liderança religiosa entra, ele vai para a porta onde entram os ricos. Na cabeça do mendigo,
daquele pedinte, ele sabe que se ele for para a porta certa, ele vai receber algo que poderia ajudar ele no físico. Só que na soberania de Deus, Deus coloca dois diferentes no local onde alguém está esperando um benefício para aliviar a sua dor momentânea. Pedro e João sobem, eles passam na porta formosa. Na porta formosa alguém estende a mão e diz: dá-me mais esmola. Pedro para, estende a mão e diz para o paralítico: olha para nós. Ele não está dizendo olha para mim, ele está dizendo olha para nós, para mim e para João. Ele está trazendo todo o foco da sua paralisia, todo o foco da sua vida de pedinte para eles. Pedro pega ele pela mão e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada que pode trazer alívio para a tua dor momentânea, eu não tenho nada que possa trazer sucesso para a sua vida física, mas o que está em mim também está nele, e o que está nele também está em mim. Eu vou dizer de novo: o que está em João também está em mim, o que está em mim também está nele. O que é que está em mim, o que é que está em João? Nós somos diferentes, mas o que está em mim também habita nele, e o que habita nele habita em mim. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que Atos capítulo 3 vai dizer? O paralítico fica em pé. Quem passou a vida inteira deitado, se arrastejando agora, o texto diz que os pés se endireitam. Ele fica em pé, pula e vai para a igreja. Tem mais, ele vai para a igreja adorando, dando glórias a Deus, diz o texto. Sabe o que eu aprendo com Atos capítulo 3? Deus pega os diferentes, porque ninguém aqui é igual, e une no mesmo propósito. Diga para quem está perto de você: você pode ser diferente de mim, mas o Espírito que nos une deve nos levar para um único propósito. Deus pega os diferentes e coloca na vida de alguém que andava se rastejando. Deus pega os diferentes e faz alguém que estava caído se levantar, porque esse é o propósito da igreja: unir os diferentes para levantar quem caiu, unir os diferentes para dizer: eu não tenho o que você precisa no seu físico, mas eu tenho algo que pode fazer você se levantar, ser restaurado e a sua alma entrar no céu. Atos capítulo 3. Começa Atos capítulo 4. Olha para cá, sabe? Você acha que o diabo está satisfeito com o sucesso da igreja? O diabo tentou de tudo, não conseguiu. Só que em Atos capítulo 4 o diabo investe contra a liderança da igreja. O diabo nas entrelinhas, e o texto da coerência a pensarmos dessa forma, o diabo nas entrelinhas acha que se mexer com a liderança da igreja dispersa as ovelhas. Pedro e João são presos. Eles acharam que iriam calar a voz do pastor. Eles acharam que colocar Pedro e João atrás das grades faria o povo se dispersar. A Bíblia vai dizer que os magistrados começam a investigar a vida de Pedro e João, começam a vasculhar a vida de Pedro, começam a olhar para a vida de João. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Não acham nada. Diga para quem está perto de você: uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais dará motivo para alguém encontrar uma falha no seu caráter. Quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo cuida da reputação. Quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo se responsabiliza em cuidar do resto. Vasculham a vida dos pastores e não encontram. Só há
alguma coisa a fazer: colocar os pastores em liberdade. Pedro e João saem da cadeia, sabe para onde que eles vão? Para a praça contar o testemunho da cura do paralítico. A Bíblia vai dizer que mais quase 4.000 almas se rendem aos pés de Jesus. O diabo achou que tocando em uma área da igreja afetaria os demais, só que Cristo reverteu a maldição em bênção. Vou dizer de novo: Cristo reverteu a maldição em bênção. Eu vou dizer de terceira vez: Cristo reverteu a maldição em bênção. Na verdade, os magistrados eram instrumentos do Espírito Santo para fazer a igreja crescer. Se segura aí que tem mais. Atos capítulo 5. O diabo fica enfurecido porque não conseguiu derrotar a igreja. Se no capítulo 4 a investida veio de fora para dentro, no capítulo 5 a investida vai vir de dentro para fora. Barnabé vende a sua propriedade, pega o valor da sua fazenda, coloca nos pés dos apóstolos. Essa atitude altruísta de Barnabé mexeu com o brilho da igreja. A igreja começa a olhar para Barnabé e era como se fosse uma referência. Se esse homem rico doou tudo para a igreja, por que nós não faremos? Só que dentro daqueles que estavam pensando dessa forma tinha um casal, Ananias e Safira. Eles olham aquele ato de Barnabé para um trampolim ministerial. Eles fazem a mesma coisa. Eles vendem a fazenda igual Barnabé fez. Só que na hora de depositar tudo nos pés dos apóstolos, eles separam a metade do valor, porque eles estavam atrás dos aplausos da igreja. Só que Pedro está cheio do Espírito Santo, e ninguém consegue enganar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ananias morre. 3 horas depois, Safira morre. E aí alguém pode perguntar: por que Deus matou Ananias e Safira? Simples, a igreja estava começando. Se não houvesse uma punição enérgica, a coisa poderia degringolar-se. Todo mundo se acharia no direito de fazer a mesma coisa. Quando o Espírito Santo tira de cena Ananias e Safira, ele está dizendo para a igreja: a minha igreja tem regra. Sabe o que aconteceu depois da morte de Ananias e Safira? A Bíblia diz que aumentou o temor na igreja. Quando aumentou o temor na igreja, cresceu o número de prodígios, milagres, sinais e maravilhas, diz o texto. Atos capítulo 6, a igreja cresce. Não tem como mais a liderança administrar a igreja de um todo. Os apóstolos se reúnem e chegam à conclusão: precisamos levantar 7 homens para nos ajudar a servir a mesa. Só que esses 7 homens, esses 7 diáconos, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ter boa reputação, tem que ser cheio de sabedoria, tem que ser cheio do conhecimento, diz o texto. Escolhem 7 diáconos. Os apóstolos cuidam de pregar a palavra para a igreja, e os diáconos cuidam das mesas, da parte administrativa. Só que 2 desses 7 diáconos se destacam na arte da eloquência, da pregação da palavra. Os 2, Felipe e Estevão. Começa Atos capítulo 7 com Estevão pregando. A Bíblia vai dizer que Estevão pregava com tanta ousadia, com tanto brilhantismo, com tanta ousadia e sabedoria, que o rosto dele brilhava, ao ponto de os homens, os seus ouvintes, quando estavam sendo confrontados, rangiam os dentes, porque ninguém conseguia confrontar a sabedoria de Estevão.
Porque quando alguém não está satisfeito com a liderança ou com o destaque de alguém, a única coisa que sobra é ranger os dentes. Alguém pega uma pedra. Estevão blasfemou. E normalmente, dentro da cultura, quem acusava tinha o direito de atirar a primeira pedra. Pega uma pedra, coloca o Estevão no meio da roda, começam a apedrejar Estevão. Alguém vem com uma segunda pedra, começam a apedrejar Estevão. Aquelas pedras começam a bater na cabeça, nas costas, no rosto. Estevão se ajoelha. Tem um moço na sua frente que está liderando o apedrejamento. Seu nome, Saulo. Estevão se ajoelha diante de Saulo, olha para os céus e diz assim: Pai. Estevão não reage às pedradas. Estevão não vai para cima para saber quem atirou a pedra. Ele vai olhar para cima e vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É nesse momento que alguém tira a roupa de Estevão, joga nos pés de Saulo, e alguém dá a última pedrada. Mas antes da última pedrada, Estevão olha para os céus e vê os céus. Alguém está tirando pedra em Estevão e ele vê os céus. Eu vou dizer de novo: alguém está apedrejando Estevão. Ele olha para cima, vê os céus abertos e o Filho do Homem dizendo: Vem, Estevão, vem, Estevão. Essa pedra só está me aproximando você de mim, de você. Essas pedras é só para fazer a minha intimidade contigo se aproximar. Mudou o clima. Mudou o clima. Mudou o clima. Diga para alguém: as pedradas é para você se aproximar dele. No final da pedrada, a cena que vislumbramos é Jesus pegando no colo Estevão. Vinde, bendito de meu Pai. Estevão morre. E há uma razão para a qual Estevão morreu. Lucas 24:49, Jesus, antes de subir, ele vai dizer: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vestidos de poder. Jesus, em outras palavras, está dizendo: fiquem concentrados em Jerusalém. Depois que vocês receberam virtude, vocês pegam essa virtude e começam a dividir com as outras nações. Jerusalém, Judeia, Samaria e as seus confins da terra. Eles recebem a virtude em Atos capítulo 2 e ficam concentrados com a virtude em Jerusalém. Aí Jesus vai mexendo de um lado, mexe de outro, para ver se eles saem. Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que sim. Deus é especialista em mover águas paradas. Para que um propósito dele se cumpra na sua vida, Jesus precisa mexer em a sua volta. Alguém pode questionar: mas por que acontece tantas coisas? Jesus dizendo: eu te trouxe na minha casa para dizer: eu estou mexendo com você. Eu falei para você ficar em Jerusalém até, mas você pegou aquilo que eu te dei e está concentrado com você. Depois
depois da morte de Estevão, eles entenderam o propósito da virtude. Foi depois de Estevão que você vai ver a igreja dispersa, cumprindo a vontade de Jesus. Como assim? Atos capítulo 8. A Bíblia vai dizer que o segundo pregador dos 7 diáconos, Felipe, está no centro de Jerusalém pregando para uma multidão. Eu fico imaginando como é gostoso pregar para a multidão. Eu já tive esse privilégio. Sabe aquela multidão que você perde assim de vista? Oh, como é gostoso exercer o ministério no meio de todo mundo. O seu brilho, a sua ferramenta, ser um espelho, uma referência para alguém, isso é bom demais. Mas aí vem o Espírito e disse assim para Felipe: Felipe, vem cá, vou te levar para o deserto. Tá Felipe sozinho, pregador sozinho. O púlpito do pregador era o deserto e os ouvintes eram as areias. Até que de longe veio uma carruagem e um etíope na carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Felipe corre, acompanha a carruagem, vai acompanhando, acompanha a carruagem, vê o etíope lendo o livro do profeta Isaías. Até que a carruagem para. Felipe pergunta para o etíope: entende tu o que você está lendo? O etíope, aqui ó, olha para Felipe e diz: como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Felipe sobe na carruagem e vai pregar para uma única pessoa. Aqui ó. O Espírito Santo tira ele da multidão de Jerusalém, melhor, de Samaria, e leva ele para o deserto para pregar para uma única alma. O homem para, se converte, olha para Felipe e diz assim: Felipe, o que me impede de ser batizado? Felipe olha para ele e diz: nada. Até que a carruagem para, encontra uma poça d'água. O etíope é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Moral da história: esse etíope, segundo a tradição, foi o responsável por evangelizar o norte da África inteira para Cristo, porque alguém decidiu sair da multidão. A gente acha que Jesus está só no meio da multidão. Às vezes o Espírito Santo coloca o etíope só para você explicar, só para ele, quem é Jesus. Eu vou dar um conselho para alguém. Se o norte da África foi alcançado pelo Evangelho, porque o eunuco daquela carruagem foi evangelizado por Felipe, que saiu da multidão lá de Samaria para encontrá-lo no deserto, eu vou dar um conselho para quem está falando de Jesus para uma pessoa há tanto tempo: continue falando sobre Jesus para essa pessoa. Você não sabe do fruto que pode dar isso. Você crê que a razão das suas orações pode entrar por aquelas portas quando você menos esperar? Vou perguntar de novo: você crê que a razão da tua oração pode entrar por aquelas portas, se aproximar aqui e dizer: eu quero esse Jesus? Eu vou dizer de novo: você crê que o fruto da tua oração ainda pode chegar no altar com as mãos erguidas e confessando Jesus como Salvador? Quem pega? Quem acredita? Atos capítulo 9. O que liderava o apedrejamento de Estevão agora está com cartas para matar crentes lá na cidade de Damasco. O evangelho saiu de Jerusalém, foi para Samaria, onde Felipe estava, e agora chega em Damasco, na Síria, ou seja, rompeu a fronteira de Israel. Paulo sobe no cavalo dele, todo pomposo,
cheio de orgulho, de zelo fanático, todo religioso, achando que a religião dele é a única e verdadeira e que poderá levar o homem para o céu. Sobe no cavalo. Até que no caminho de Damasco, a luz toma conta do ambiente. Saulo se prostra, a voz surge do nada, todo mundo ouve, mas não consegue identificar o autor daquela voz. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo se dobra, todo cego, extasiado e não enxergando. Ele olha e ouve aquela voz e diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu vou fazer de você perseguidor da igreja um perseguido. A mesma mão que agredia vai ser a mesma mão que vai sentir a dor, Paulo. A mesma palavra que fere, Paulo, eu vou fazer você sentir a dor e o peso de uma palavra atravessada, Paulo. Levanta a mão direita aos céus que eu vou profetizar. Deus vai fazer uma cirurgia espiritual no coração de alguém. Deus vai transformar esse coração de pedra, esse coração resignado, esse coração petrificado, vai colocar ele de joelhos. Escute, quem pega? Deus vai colocar sentimento nesse coração. Esse coração que agredia vai ser o mesmo coração que vai te abraçar. Esse coração que te machucava vai ser o mesmo coração que vai dizer palavras doces. Se prepara, se prepara. Deus vai transformar esta alma. La paz. Radai kala sorei kaladai je kalasso. Atos capítulo 10. Pedro, depois da refeição, dorme. Quando ele dorme, ele tem um sonho, uma visão. No sonho, na visão do apóstolo Pedro, que está dormindo, ele olha para o céu, vê um lençol descendo, e debaixo desse lençol animais imundos que um judeu não poderia comer. Quando o lençol com as aves e os animais imundos chegam diante dos olhos de Pedro, a voz do Espírito olha para Pedro e diz assim: Pedro, pega e come. Pedro diz: não, a lei diz que eu não posso comer, a regra diz que eu não posso. Olha o Espírito Santo: Pedro, pega e come. Não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Isso foi uma lapada na fé de Pedro, porque ele vai dizer: eu não posso tocar. Só que o Espírito Santo diz assim: Pedro, pega e come. Por que você está tornando impuro algo que eu já purifiquei? Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo para Pedro: Pedro, engole essa fé fanática. Você está pensando que o céu é só para você, Pedro? Você está pensando que o céu é só para você que está dentro do templo? Ô Pedro, você está pensando que o céu é só para você porque acha que você vai para o templo da oração às 3 horas da tarde? Você acha que você, só porque você orou e um coxo levantou, o céu é para você, Pedro?
Você já leu a árvore genealógica de Cristo em Mateus capítulo 1? Mateus, o judeu ortodoxo, vai dizer na árvore genealógica de Cristo, o Espírito inspirando o evangelista Mateus: coloca aí na minha árvore genealógica, na história da minha família, o nome de uma prostituta, o nome daquela que foi gerada no incesto, o nome de alguém que veio de fora e o nome de uma adúltera. Mateus! Sabe o que aprendemos com Atos capítulo 10? Que a graça se multiplica onde tem abundância de pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não entende o poder da graça, por isso que a gente julga. Nós, a igreja evangélica, somos preconceituosos com quem já falhou, com quem já errou. Mas Jesus está dizendo para Pedro: pega e come, pega e come. Abraça Pedro, não expulsa. Agarra Pedro, segura. Pedro acorda assustado. Quando alguém bota na porta da casa dele, quando Pedro abre a porta, um centurião romano, aí Pedro entendeu: a salvação é para todos. Atos capítulo 11, a igreja cresce. O evangelho chega numa cidade chamada de Antioquia da Síria. Lá tem um grupo de irmãos. Capítulo 11 de Atos, versículo 26, a Bíblia vai dizer que pela primeira vez os crentes são chamados de cristãos. A palavra cristão aqui no original quer dizer pequenos cristos. Quando o evangelho chega na Antioquia da Síria, quando aqueles moradores olham para aquele grupo de pessoas se comportando como Cristo, se vestindo como Cristo, falando como Cristo, eles deduziram pequenos cristos, cristãos. Esse é o sentido da palavra cristão. E aí eu aprendo que ser cristão não é por aquilo que eu falo, ser cristão por aquilo que eu sou. Ser cristão não é por aquilo que eu deduzo, ser cristão por aquilo que eu acho que não é, mas acaba sendo, porque a graça confunde tudo. A Bíblia vai dizer que Deus dá um banho na graça, transforma, leva o homem para o céu. Quando aqueles homens olham para aquele grupo de cristãos na cidade de Antioquia, eles estão dizendo: se parece tanto com Cristo. E aqui eu entendo que ser cristão é comportamento, é conduta. Não adianta abrir a boca e dizer santo, santo, santo aqui dentro, se o seu palavreado é chulo lá fora. Não adianta se comportar como uma santa aqui dentro, como santo aqui dentro, se as suas atitudes não correspondem com aquilo que você diz. Ser cristão é comportamento, ser cristão é conduta. Pega na mão de alguém, pega, pega, pega. Atos 12. O diabo mais uma vez tenta parar a obra de Deus. Agora Pedro e João são perseguidos. Tiago é morto, a espada por Herodes na frente de todos. E todos entram em um êxtase, e aquilo vai agradar a morte de Tiago, irmão de Cristo. Agrada a todos os judeus, então a liderança aprisionam Pedro. Pedro está dentro de uma masmorra. O pastor Pedro está preso. Sabe qual era o comportamento da igreja? Parece que eu consigo ouvir a oração da igreja em Atos capítulo 12. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Parece que eu consigo ouvir o conteúdo daquela oração. Era mais ou menos assim a igreja orando: Jesus, visita o nosso pastor.
Vai de encontro com o nosso pastor, Jesus. Você já orou pelo seu pastor? É tão fácil criticar o nosso pastor. É tão fácil falar do nosso pastor. Alguém já disse uma certa vez: eu não quero ser o pastor como eu sou. E se você fosse o seu pastor? Olha a oração. Visita, Senhor, o nosso pastor. Deus envia um anjo, entra dentro da cela onde o pastor Pedro está, pega pela mão. Vem, Pedro, vem, Pedro. A oração da igreja subiu, Pedro. Não, você não entendeu. Vem, Pedro. A oração da igreja subiu, Pedro. Vem, Pedro. A oração da igreja subiu, Pedro. Atos capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Barnabé é designado para a igreja de Antioquia. Ele convida Paulo para congregar naquela igreja. Isso aqui, segura. Há alguns doutores e profetas naquela igreja de Atos capítulo 13. Há doutores como Timão, pastores como Barnabé, mestres como Paulo. Mas você não vai encontrar dentro da equipe de obreiros, e eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de profetas, de mestres, de pastores e doutores. Você não vai encontrar dentro do grupo de obreiros de Atos capítulo 13 briga pelo poder. Você não vai encontrar disputas internas. E quando não há disputas internas, olha o que Atos 13, versículo 2 vai dizer: o Espírito Santo apareceu no meio dos apóstolos, doutores e mestres, e disse para eles: apartai para mim a Saulo e a Barnabé, para uma obra que eu vos tenho chamado. Aqui aprenda um grande princípio: quando não tem brigas internas no grupo de obreiros de uma igreja, quando não tem disputa pelo poder, a única voz que soa, a única voz que fala é a voz do Espírito Santo. É naquele momento que o Espírito Santo está consagrando Barnabé e Paulo para a obra missionária. Começa capítulo 13, e a primeira viagem que eles fazem, vão para uma cidade chamada Chipre, cidade de Barnabé. Quando eles entram para pregar o evangelho dentro dessa cidade, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Elimas, judeu, mas que mexe com magia, com espírito de adivinhação. Isso era terrível para um judeu. Um judeu ortodoxo mexer com espiritismo. Um cristão envolvido com espiritismo. Paulo estende as mãos para o judeu macumbeiro. Em nome de Jesus, sai dele. E o Espírito largou Elimas. Atos capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo e Silas dão início à viagem missionária. Só que na segunda viagem missionária há uma briga entre Paulo e Silas. Na primeira viagem missionária, Paulo e Silas decidiram levar o jovem João Marcos. Só que os perigos da primeira viagem fez João Marcos retroceder, voltar para trás e abandonar a equipe de missões. Na segunda viagem missionária, eles estão se organizando para fazer, quando então Barnabé diz para Paulo: vamos convidar novamente João Marcos. Paulo diz: não, ele falou com a gente lá atrás. Há uma divisão. Barnabé segue viagem com João Marcos.
Paulo agora faz viagem com Silas. Estou chegando no texto que eu li com vocês. Só que o que chama a atenção é que lá na segunda epístola de Timóteo, quando Paulo está prestes a morrer, ele vai escrever dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, traga-me o livro, traga minha capa. Só Lucas está comigo, mas eu quero que vocês mandem me chamar João Marcos, porque me é útil no ministério. O que mudou? O que fez João Marcos para fazer Paulo mudar de opinião? Porque Paulo havia rejeitado? Simples. Paulo lembrou quem ele era. Paulo lembrou que ele é vítima de uma segunda chance do amor. Paulo está dizendo, ele provou que tem dignidade para fazer parte do grupo de missões. E esse João Marcos é o que vai escrever o Evangelho de Marcos. Não existiria o Evangelho de Marcos se alguém não desse uma segunda chance para ele. Aqui. Você só está de pé porque alguém deu uma segunda chance para você. Você é vítima de uma segunda oportunidade. Ninguém daria nada por você, mas o autor da salvação morreu de braços abertos. Você e eu não somos dignos de estar assentado entre os príncipes, mas a graça nos deu uma segunda oportunidade. E Jesus está dizendo para alguém: aproveita essa oportunidade, aproveita essa segunda chance. Atos capítulo 15. Há uma reunião em Jerusalém. Quem preside essa reunião é o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. E a pauta daquela reunião é: a salvação vem pela lei ou a salvação vem pela graça? Há um debate de ideias e chega-se à conclusão: a salvação vem por meio da fé, por meio da graça, e não mais guardar a lei. Termina capítulo 15 de Atos, começa capítulo 16. A Bíblia vai dizer que Paulo volta para Antioquia, porque se tinha coisa que Paulo gostava de fazer, prestar contas para a igreja. Ele fazia as viagens missionárias, visitava cidades, mas depois das viagens ele voltava para prestar conta para o pastor dele. Paulo não era um itinerário aleatório, ele tinha pastor. Eu vou dizer de novo: Paulo não era um missionário aleatório, ele tinha pastor. Eu vou dizer terceira vez: Paulo não era um missionário aleatório, ele tinha uma igreja. Ele volta para Antioquia, presta as contas. De repente ele vai programar a terceira viagem missionária. Quando ele está programando a terceira viagem missionária, o Espírito Santo aparece para Paulo e diz: Paulo estava organizando a viagem missionária, querendo ir para a Ásia. E o Espírito Santo aparece para ele em forma de anjo no sonho e diz: Paulo, atravessa comigo a Macedônia, vem para a Europa, Paulo. O tempo passa, ele programa a viagem e quer ir para a Ásia. Pela segunda vez o Espírito Santo diz para Paulo: atravessa comigo a Macedônia, Paulo. Se o Espírito Santo está falando mais de uma vez, é melhor você ouvir a voz dele. Tem coisas que Deus não precisa levantar uma voz profética para dizer: eis que vos digo, as circunstâncias estão apontando você para a direção dele. Ele reúne a equipe de missionários, pega Silas e Europa, Macedônia. A primeira viagem, primeira cidade que eles chegam na Europa, uma cidade chamada de Filipos. Ele chega em Filipos e a Bíblia diz assim: que durante os sábados Paulo desce com a equipe de missionário para a beira de um rio. Fazer o quê? Pregar a palavra e cantar louvor.
Todo sábado Paulo desce, pregar a palavra e cantar louvor. Tem uma comerciante da cidade de Tiatira, uma mulher chamada Lídia, na beira do rio ouvindo Paulo pregar. Ela abre o coração, aceita Cristo, a casa dela se torna culto, e ali nasce a igreja de Filipenses. Paulo continua fazendo as orações na beira do rio, as pregações na beira do rio, evangelístico ao ar livre. Até que um dia, descendo para a beira do rio, sai uma moça jovem com espírito de adivinhação. Ela era escrava por 2 vezes. Ela era escrava porque ela tinha senhores, e ela era escrava de um demônio. Esse demônio fazia ela desvendar o mistério das pessoas, revelar o oculto escondido, e aquilo dava lucro para os seus senhores, até ela encontrar Paulo. Paulo desce para a beira do rio, ela sai dizendo: eis aí, servo do Deus Altíssimo, que veio pregar a salvação. No outro sábado, eis aí, servo do Deus Altíssimo, que Deus enviou para pregar a salvação. No outro sábado, eis aí, servo do Deus Altíssimo, que foi enviado para pregar a salvação. Paulo se irrita. Ouça isso aqui. Paulo levanta a mão e expulsa aquele demônio de adivinhação. A pergunta que surge é: aquela moça estava mentindo? Aquela moça não estava mentindo. Só que Paulo identificou que o elogio da boca daquela mulher não vinha de Deus. Quando Paulo expulsa o demônio daquela moça, Paulo está dizendo: eu rejeito todo o elogio de Satanás, eu rejeito todo o elogio das... É por isso que eu digo que as críticas, elas são mais eficazes do que os aplausos. Não é que você e eu não gostamos de ser aplaudido. Quem é que não gosta de ter o trabalho reconhecido? Quem é que não gosta de ver o seu nome lá? Às vezes nós não admitimos, mas é verdade. Queremos ser vistos, ser falado. Mas existe uma falsa sensação nos aplausos e os elogios que as críticas não trazem. Os aplausos podem mascarar uma verdade que não é a sua, mas as críticas fazem você refletir sobre os erros que você está cometendo. Paulo estende a mão, expulsa, e por causa disso ela deixa de dar lucro para os seus senhores. Os seus senhores reclamam com os magistrados, e os magistrados prendem a equipe de missionários. Paulo está preso, mas a voz dele está solta. Atos 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Já estou terminando. E o que chama a atenção que não era meia-noite, era perto da meia-noite. Meia-noite na Bíblia, para quem não sabe, é a hora de Deus agir. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. À meia-noite passa o anjo da morte na terra do Egito, matando os primogênitos. Perto da meia-noite, estava chegando às 0 horas daquele dia. Paulo e Silas, todo machucado e ferido por causa das chicotadas do carcereiro, eles começam a cantar louvores a Deus. É mais ou menos como nós cantamos no começo: ainda que a figueira não floresça. E o produto, é fácil cantar com a alma ferida? É fácil cantar com a alma machucada? É fácil cantar quando tudo não vai bem? Mas Paulo provou que através da fé é possível. 11h55, eles começam a louvar. 11h56, o tom da adoração começa a subir. O Alisson, 11h57, o calor da prisão já está tomando conta por causa da adoração dos missionários. 11h58, todo mundo começa a ficar de pé dentro daquela cela.
11h59, a adoração começa a entrar na atmosfera espiritual. À meia-noite, a adoração subiu e Deus mandou um terremoto. Eu vou dizer de novo: a adoração subiu e Deus mandou um terremoto. Aí eu aprendo com a cantora Estela. À meia-noite ouviu-se uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Olha o que a letra diz: quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanta as mãos pro alto, feche seus olhos e clama ao Senhor. Sabe por que Deus mandou terremoto na meia-noite? Porque a meia-noite termina um dia, finda-se um dia e começa outro dia. Eu vou dizer de novo com os olhos fechados. Sabe por que Deus mandou terremoto naquela prisão? Porque à meia-noite encerra-se um ciclo e começa outro ciclo. Ele está dizendo: o meu terremoto vai vir causar mudança. O meu terremoto vai vir para mudar as circunstâncias. Segura. Todo mundo sabe aqui que quando um terremoto atinge uma certa localidade, essa localidade, a geografia não é mais a mesma. Isso no mundo espiritual também tem um significado. Quando Deus decidir agir, o ambiente nunca mais será o mesmo. Você me ouviu? Para encerrar, aquele terremoto provocou 3 coisas. Quantas coisas eu disse? Não, eu não ouvi. Quantas eu disse? Diga comigo: as portas se abriram. Mais alto que você pode. As portas se abriram. As cadeias se quebraram. E os alicerces se moveram. Diga comigo: os alicerces se moveram. As cadeias se abriram. E todas as portas se abriram. Pega profético. Quando Deus mandou o terremoto, as portas se abriram, as cadeias caíram e Deus mexeu com o alicerce. Se coloca de pé nessa noite. Aqui, olha nos meus olhos. Deus selecionou as pessoas para estar aqui. Deus vai começar a abrir as portas. Existem cadeias que serão quebradas. E Deus vai mexer no alicerce do problema. Isso aqui é para você da glória. Pastor Jader, vem aqui, por favor. Quando as portas se abriram, o carcereiro pega a espada. Na lei romana, um carcereiro que deixa prisioneiro fugir, ele paga com a própria vida, e a família também é assassinada por ele deixar um preso fugir. Está todo mundo fugindo. O carcereiro pega a espada. Quando ele vai passar no pescoço, alguém acende a luz. Existem situações que Deus vai agir na hora H. Vai chegar o momento que na hora H Deus vai acender uma luz. Quando a luz acendeu, Paulo disse: não faça tal coisa. O carcereiro pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Segura aqui, pastor. Paulo aproveita a oportunidade para dizer: crer no Senhor Jesus
e será salvo tu. Começa por você, tu e a tua casa. O carcereiro se converte na cela. Sabe o que o carcereiro faz? Convida a equipe de missionários para ir para a casa dele. Fazer o quê? Jantar. Segura aí, pastor. Foram jantar na casa do carcereiro. Eu fico imaginando se o terremoto deu aí por volta de meia-noite, toda essa movimentação, vamos chutar umas 2 horas. Ele deve ter chegado em casa com a equipe de missionários. A gente não sabe quantas pessoas eram. Na casa dele para jantar por volta de umas 3 horas da manhã. Ele bate na porta. A mulher assustada abre a porta, olha para ele e diz, conjecturando o texto da coerência: amor, já acabou o turno. Fica imaginando que o carcereiro olhou para ele. Não acabou o turno foi interrompido. Mulher, eu tenho uma notícia para te contar. Fica olhando que a mulher está ali porque tem filhos, aquele casal. A mulher olha para ele, ele olha para a mulher e diz: mulher, vou apresentar para você o missionário Paulo, missionário Silas, missionário Lucas. Aí ele vai apresentando. Sabe quem são esses homens? Veio pregar o Deus vivo. Aconteceu um redemoinho dentro daquela prisão. Eu ia tirar minha vida, nossos filhos iam morrer, todo mundo. Mas ele disse que se eu cresce no Senhor Jesus, eu e vocês seriam salvos. Segura. Mulher, eu tenho uma notícia para dar. Eu aceitei Jesus. Você acredita que a porta vai se abrir e essa notícia vai chegar lá? Eu aceitei Jesus. A mulher olhou para ele e disse: se você aceitou Jesus, eu também aceito Jesus. Porque o texto vai dizer: e com toda a sua casa. A mulher olhou para ele também: eu aceito Jesus. Os filhos olhou: se papai e mamãe agora é crente, eu também vou para a igreja. Segura! O carcereiro olhou para a mulher e disse assim: vamos dar uma janta para os missionários. E tem que ser crente para fazer uma janta aquela hora da madrugada. Porque quando Deus entra, até a mulher se transforma também. Todo mundo está sentado na mesa. A mesa está posta. Quando todo mundo ia comer, o carcereiro se levanta. Segura aí, pastor Pedro, pastor Jader. O carcereiro se levanta, diz: ninguém vai jantar. Tem uma toalhinha? Presta uma toalha. Presta uma toalha. Aqui, ó. O carcereiro: ninguém vai sentar na mesa sem antes eu fazer algo. Eu imagino que ele pegou um lenço, um unguento, e disse para Paulo: Paulo, tira o jaleco. Tira o paletó, pastor. Tira. Fico imaginando que ninguém entendeu naquela mesa. Tira. Vira de costa. Fico imaginando que os missionários viram de costa. Ó, o carcereiro. Eu não posso sentar na mesa sem antes eu cuidar de você. Isso aqui é profético. O mesmo que feriu, levanta a mão, o mesmo que te machucou, quando vê Jesus na sua vida, vai ser o mesmo que vai ajudar na cura das suas feridas. O mesmo que feriu vai ser o mesmo que vai colocar o remédio. O mesmo que te machucou agora vai te abraçar. Feche os seus olhos. Eu vou te convidar a abrir o seu coração.
Feche os seus olhos, igreja. Só quem entendeu o mistério da palavra. Vamos adorar a Deus. Esse é o momento de Deus agir na sua vida. Erga as suas mãos, diga: Senhor, entra na minha casa. Levanta as mãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Seja qual for o teu problema, amigo. Seja qual for o teu problema, amigo. Eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, o terremoto vem Mudanças. anunciar que sempre vai. Levanta assim as suas mãos, Assembleia. adorar. Vale a pena adorar, vale a pena orar, vale a pena buscar. Assim, ó, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Olha só o que Deus te diz. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que É muito forte. levanta as mãos dos céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Nós vamos fazer o coral do aleluia. Vamos lá? Só a igreja, a equipe de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante, igreja. Rompa com essa inatividade no culto, pelo amor de Deus. Abra sua boca. Cante, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
um segundo. Feche os seus olhos. Aleluia. Por favor, feche os seus olhos. Onde está você que ouviu essa palavra e que quer refazer essa aliança com Cristo e levar Ele para sua casa? Você entrou por essas portas, talvez já não aguentando mais. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou voltar para a presença do Pai? Tem alguém no nosso meio que quer refazer essa aliança? Aquele carcereiro ouviu de Paulo: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Começa por você. Tem alguém? Se tiver, levante assim a sua mão para mim te conhecer. Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. Pai, em nome de Jesus, o Senhor falou com algumas pessoas. Eu creio que a sua palavra, ela não volta vazia. Toma conta, meu Deus, dessa igreja. Toma conta desses seus filhos, em nome de Jesus. Se você puder, dê uma salva de palmas para Jesus. Mais alto. Ele merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus.